Um é Danilo. Caramba, vem, cara. Físico de um, físico do outro, cara. João Pedal. Já vai. Sai, 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 sai. Ui, caralho. Boy. Aquela carreta tava lá na BR ainda, né? O Babi tá da gente. Seu Babi, Babi. Já cheio. Eu contou pedis. Ok? Eu vou conversar com o cenário. Gaia. Pode? Tá bom. João, vamos assim que eu vou estar pedindo com o cenário que eu só desculpo o balcão. Quando vocês caem, quando vocês com o cenário, com o nenhum do que eu vou cenário. Ok, chat? Vamos assinar que eu te contar momento que eu vou fazer. Momento, mano. Que você que eu vou assinar que eu vou assinar que eu vou fazer. Gaia, disse que já sai de que beba nada, mano. Vou assinar que eu vou fazer que eu vou fazer. Não quero, vai olhar, cara. Vou assinar que eu vou fazer vou fazer. Sim. Então tá. Disse que eu vou fazer. Ah, só olha. Assim, mano. Vou assinar que eu vou fazer nada. Agora, cá. Então tá. Máquina já vi. Rendi também, Rendi ficou até tarde. Eu saí de lá e ainda ficou lá. Os caras bem fortes, bota esses caras no lugar. Vamos contar que eu fico assassinado, que eu fico assassinado, mano. Vamos assassinado que eu fico cortado, que eu tenho certeza. Sabe? Quando você assassinado que eu fico assassinado, que eu fico cortado, que eu tenho certeza. Ah, só, mano. Ah, não quer dar certo. Assassino, mano. Olha Deus, mano. Vou assassinado, que eu fico assassinado. Tá ligado, meu irmão? Esse cacacete, esse caminhão, mano. Cacacete onde? Cacacete tem dente pequeno, mano. É cacacete da dona Nath, tem moeda, mano. Esse cara anda só. Jaque, deixa cá as coisas. Ok? Cacacete, cana, baú, talarizo. Cacacete, cobrar espaço. Trabalhar, cara. Vou assassinar que eu vou assassinar. Eu consigo, você, cara. Eu consigo que eu vou assassinar que eu tenho certeza que isso ajuda. Vai, cara, não só, cara. Eu vou assassinar que eu vou assassinar. Eu tenho certeza, cara. Disse que isso ajuda que eu vou assassinar, que eu vou assassinar. Sabe? Não é que eu vou voltar, que eu vou assassinar, que eu vou assassinar. O que, cara? O que disse? Não, sabe? Você tá tudo dançando, sabe? Vou contar se tem coisas que eu vou assassinar. Cara, vou contar que eu vou assassinar, que eu vou assassinar, cara. Espera. Vamos assassinar, que eu vou assassinar, eu tenho certeza, cara. Disse que isso ajuda que eu vou assassinar, cara. Não, peraí. Tem que tirar tudo que eu vou assassinar, que eu vou assassinar, que eu vou assassinar. Cucuchão? Tu que é gente? Tá achando, cara? O que, cara? O que tá cascando os canos, cara? Tá cascando que nenhum, que eu vou assassinar, que eu vou assassinar, que eu vou assassinar. O que, gente? Que cacete que tu vai assassinar? Não, cara, não pode, cara. Não pode. Pouco assassino, que eu vou assassinar, não, senhor. Isso aqui. Eu vou assassinar, eu tenho certeza. Vamos contar com o Sassão, sabe? Sassão vai cair toda certeza, sabe? Cacacete não, sabe? Tudo o senhor vai pro bobal, tento com o bobal, com certeza. Não decide, cara. Não decide. Não decide. Disse não disse que já sei que concursando, cara. Concursando, que eu vou assassinar, que eu vou assassinar, que eu vou cortar um momento que eu vou assassinar. Um momento que eu vou assassinar, que eu vou assassinar, vou cortar, que eu vou assassinar. Agora que eu vou assassinar. Sabe? Não pode cascar. Que, cara? Tá cacete que eu vou assassinar, que cacete esse menino, sabe? O que, sabe? Cacete que esse menino que eu vou assassinar, que eu vou assassinar. Porque eu gostei que eu tô assassinando, cara. Que
Cacocete, cucucacina, cucucacina. Bem. Cacocete, cacete. Dito no nosso pé. É bom cascas. É bom no azul, cara. É bom no aceso. É bom só essa. Tu cucucacina, cucucacina, nada, mano. Vou cucucacina. Eita, mano, tem olho. Olha onde. Por que isso aqui cacocete? Olha onde? Olha, boés. Cacocete que eu tô pipando com cucucacina. Cacocete, cana, que essa hoje. Se você bué, cara. Se você bué onde? Cucucacina, que essa hoje, que cacocete bué, onde? Cacocete no cucucacina, cacocete não disse, sabe? É bué onde? É onde? Cacocete no cucucacina, o que te diz, sabe? Vou cucucacina, sabe? Deixa eu usar desculpa, deixa eu usar, pá! Assim é, ó. Gol! Cacocete, sou bobão, sou memar, vazio, cara. É mais vazio, entendeu? Eu sou noturno do cenário, vazio. Cacocete, saído, tem nada não. Cacocete, vermelho, mano. Cucucacina. Sabe? Tem as coisas. Ok, cara? Não decide como assassinar. Cara, não decide. Vamos assassinar com assassinar. Tá bebendo, chato? Eu tô bebendo, cara. Caramba, cara. Eu bebi esse... seu pum, chato. Sem pum. Se acha. Vou assassinar com assassinar com assassinar. Cara, não pode cascar, ok? Vamos assassinar com assassinar com assassinar. Vou assassinar, mano. Desafia. Desafia. Cara, se o cucu tá do sono com você assinado com você, o vai ficar com corta e tá bem. Tá de nós. Vou com você assinado com você, bem, tem que escar as coisas, que eu ficar de agradecer, vai que vai ser, vai, tem que ser. Vou conversar, eu consigo com você. Vou conversar, quando cinza achei, cara. Quando cinza não pode ficar tite da teta, tite da teia, isso é bem no mal. Tite que você com você se nega, você se cara, que só sai, cano bobão, depois você não precisa, cara. Suficiente. Assim é eu, cara. Assim é eu. Cacocete, cara. Cacocete no cucucacete, sabe? Vou cortar de cucucacete, vou cortar. Vou cortar de cucucacete. É cucucacete? Não. Não beleza, cara. Beleza? Beleza, cara. Tem certeza? Eu tenho. Cara, vou com você, eu tenho certeza que eu vou assassinado com eu tenho certeza, cara. Disse que eu dói vacana, cara. Dói vacana. Disse que eu cacocete, disse que assim, cara, disse que disse escarro. Sim, sim. Caramba, cara, isso. Sensi é bem. Eu sou bem no mal. Se você vai assim, cara. Ok? Não pode se cacocete nenhum, cara. Tem que contar essas coisas. Você dá nenhum. Se eu voltar amanhã, o que eu vou acontecer? Vou voltar amanhã. Vai voltar, cara. Caramba, vou voltar amanhã. Vou ver aqui. Aqui é mãe embora. Você soube vivo, você é 2. Caramba, você sido 2. Tá fazendo do que você assinado, com você assinado, com você cara. Vou com você, cara. Cara, esfera, ok?
Pouco já se. Que isso? Que isso, mano? Que isso, mano? É bué? Caramba, tem coisa de bué, cara. Que olha esse olho. Se você. Que cara? O que, cara? Não, que cara é esse, cara? Bué, cacete esse olho. Beleza, galera? É. Ai. Que nasce bububol. Bububol só leva a bola pro pai. Que só sai essa bola? É esse, cara. Só a bola que vocês me bem que eu fui achar. Cara, tem disciplina, mano. Acho que tem cozinha. Acho que tem. Fica que eu vou achar é tiradeira, é sessão. Já! Então tá. Pouco assim, eu vou assim, cara. Tem essas coisas. Que? Pouco assim. Cara, tem essas coisas que eu vou assim, eu tenho certeza, cara. Que essas coisas que eu vou assim, que eu vou contar por você. Agora, cara. E consigo com você. Agora, vou começar assim, com ação. Agora, em cá, mano. Tem tudo toda a terra. O que te disse? Foi sem susto.